sejam bem-vindos à aula 2. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre algumas propriedades da matéria. Vamos começar falando sobre massa e volume. A massa ela indica a quantidade de matéria existente em um corpo. Já o volume indica o espaço que essa matéria ocupa, independentemente do seu estado físico. A massa e o volume, eles são considerados propriedades gerais. Da matéria. Eles não permitem diferenciar nenhum material, devido que 1 kg ou 1 litro pode representar inúmeros materiais, certo? Então agora vamos falar sobre as propriedades físicas, começando por densidade. A densidade ela é a relação entre a massa e o volume. Ou seja, a densidade determina a quantidade de matéria que está presente em uma unidade de medida de volume. Ela pode ser representada através da expressão D igual a M sobre V, onde D é densidade, M massa e V volume. A densidade também depende da temperatura e da pressão. Como exemplo disso, nós podemos utilizar a água. A água, no seu estado líquido a 4 graus e pressão a 1 atm, que é a pressão ao nível do mar, ela possui densidade igual a 1 gramas por centímetros cúbicos. Já em estado líquido, em temperaturas abaixo de 0 graus, e também a pressão de 1 atm, a água possui densidade igual a 0,92 gramas por centímetros cúbicos. Como podemos observar, em estado sólido, a água possui uma menor densidade do que em estado líquido. Isso explica o fato do gelo flutuar na água. Explica também outro fator importante da densidade, que é quanto mais denso afunda e quanto menos denso flutua. Entendido agora sobre o que é densidade, nós vamos falar sobre ponto de fusão e ponto de ebulição. Vamos lá. Ponto de fusão e ponto de ebulição. O ponto de fusão é a temperatura em que a matéria passa do estado sólido para o estado líquido. Já o ponto de ebulição é a temperatura em que a matéria passa do estado líquido para o estado gasoso. Vamos utilizar de exemplo a água também. A água, o seu ponto de fusão é a 0 graus. Ou seja, a 0 graus, a água passa do estado sólido para o estado líquido. E seu ponto de ebulição é a 100 graus.
Ou seja, a 100 graus a água passa do estado líquido para o estado gasoso. Ficado que apenas os materiais puros possuem ponto de fusão e ponto de ebulição constante. Então, essas propriedades físicas ajudam a identificar esses materiais. Agora vamos falar sobre a solubilidade. A solubilidade é a propriedade das substâncias de se dissolverem ou não em um determinado líquido. Nós chamamos de soluto os compostos químicos que se dissolvem em outras substâncias e de solvente a substância na qual o soluto será dissolvido. O solvente possui um limite de soluto que consegue dissolver. Existem alguns fatores que influenciam a solubilidade. Um deles é a temperatura. A temperatura ela é capaz de modificar a solubilidade de um solvente com relação a um determinado soluto, ou seja, aumenta a quantidade de soluto que pode ser dissolvido. Isso dependerá também da natureza do soluto, porque existem solutos endotérmicos e solutos exotérmicos. O soluto endotérmico é aquele que pode ser dissolvido a maior quantidade de massa desde que o solvente esteja em uma temperatura maior que a temperatura ambiente. Um exemplo disso é o processo de fazer café, que quanto mais quente estiver a água, poderemos dissolver uma maior quantidade de pó. Nesse caso, a água é o solvente e o café é o soluto. Já o soluto exotérmico, ele poderá ser dissolvido a maior quantidade de massa, desde que a temperatura do solvente esteja menor que a temperatura ambiente. Um exemplo disso é a maior dissolução de gás carbônico quando o refrigerante está gelado. Vocês já devem ter percebido que quando abrimos uma garrafa ou lata de refrigerante, ela estando em temperatura ambiente, há uma grande saída de gás e alteração do seu sabor, ou seja, fica menos saboroso. Já quando resfriamos o refrigerante, fornecemos a condição ideal para que o gás carbônico dissolva-se na água. Quanto menor for a temperatura, mais gás carbônico será dissolvido, favorecendo um sabor mais agradável ao refrigerante do que se ele estivesse quente. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre esse processo, eu vou deixar o link aqui embaixo de um site que explica direitinho como funciona. Agora vamos falar sobre as propriedades organolépticas da matéria. As propriedades organolépticas é a característica que a matéria apresenta de estimular pelo menos um dos 5 sentidos, que nós sabemos que são paladar, audição, o tato, a visão e o olfato. Um exemplo de paladar que nós podemos dar é quando ingerimos cloreto de sódio, ou seja, sal de cozinha. Nós sentimos o sabor salgado. De audição é quando escutamos o som produzido pelo bife sendo frito em uma panela. De tato pode ser quando tocamos em um objeto e sentimos que ele é áspero. De visão, a luz percebida a partir da explosão de fogos de artifício. E o olfato, o aroma liberado quando descascamos uma laranja. Vamos utilizar novamente a água para identificar essas propriedades. A água, como sabemos, ela é um líquido incolor, ou seja, não possui cor, e nós conseguimos identificar isso utilizando a visão. Sabemos também que a água é um líquido insípido, ou seja, não tem gosto. Nós observamos isso com o paladar. E também é um líquido inodoro, ou seja, não tem odor
e a gente consegue identificar isso utilizando o olfato. Mas lembre-se, jamais se deve cheirar ou ingerir qualquer tipo de substância desconhecida, certo? Por hoje é só, essa aula será dividida em 2 partes, então até o próximo vídeo. Não esqueçam de curtir, se inscrever e compartilhar. Qualquer dúvida deixa aqui nos comentários ou envia pra gente no direct. Inscrevam no canal e nos sigam lá no Instagram, tá bom? Até a próxima aula. Tchau!